Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Davi Ferreira de Oliveira. Eu estou aqui para apresentar o instrumento 3 da matéria Prática de Eletromagnetismo. E, bom, a gente vem aqui começar com simulações de computacionais de campos magnéticos e eletromagnéticos. É o matrícula 10 de 4/10/11/690. Hoje é dia 26 de outubro de 2025, os primeiros seis. Vamos lá, então. Resumo. Este trabalho explora fenômenos da supercondutividade, definindo suas propriedades magnéticas únicas, como resistência nula, efeito Meissner. Analisamos os diferentes tipos de supercondutores e estado atual de pesquisa por materiais de alta temperatura. Em seguida, definimos a permeabilidade magnética como base para classificar materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Detalhando as propriedades e exemplos. Depois disso, daí, a gente finalmente descreve os funcionamentos de propriedades de ímãs permanentes. E, além disso, a gente apresenta uma comparação do teórico simulado de algumas situações dentro dessa matéria. As simulações serão feitas no software ANSYS. No caso, o ANSYS Student Electronics. Bom, na nossa introdução, a gente vai. O nosso problema aqui seria a compreensão das propriedades magnéticas, que são fundamentais para o desenvolvimento de novas tecnologias, desde o armazenamento de dados, como a medicina, exemplificando dentro de HDs, memória, computadores, e em ressonância magnética, aparelhos de engenharia biomédica, com o caso, né? Os supercondutores, em particular, prometem uma revolução tecnológica, eliminando perda de energia e transmissão elétrica, permitindo a levitação magnética, maglev. Bom, objetivo: definir o que é o supercondutor, o efeito Meissner, definir permeabilidade magnética, diferenciar o comportamento diamagnético, paramagnético e ferromagnético, e descrever as características dos ímãs permanentes. Bom, indo para a teoria, o que é um supercondutor? Supercondutor é um material que, quando esfriado abaixo de certa temperatura, seria a temperatura crítica, apresenta duas propriedades fundamentais: a resistência as propriedades elétricas e as propriedades magnéticas. As elétricas consistem em a resistência elétrica nula, abaixo da temperatura crítica, a resistência do fluxo de corrente desaparece completamente. Uma vez iniciada, uma corrente pode fluir em um anel supercondutor indefinitivamente, sem fonte de energia e sem dissipação de calor. Propriedades magnéticas. O diamagnetismo perfeito. O diamagnetismo perfeito. Supercondutores expelem completamente os campos magnéticos do seu interior. Essa propriedade é conhecida como efeito Meissner. Teoria do efeito Meissner. O que é o efeito Meissner, né? Eu mostrei imagens semelhantes no slide anterior, mas o efeito Meissner é a repulsão ativa de um campo magnético do seu interior do supercondutor quando ele transiciona para o estado de supercondutor, ou seja, quando a temperatura é menor que a temperatura crítica. O campo magnético é forçado para contornar o material. É forçado a contornar o material, desculpa. É isso permite a levitação magnética, onde um ímã pode levitar sobre um supercondutor, ou vice-versa, como apresentado nessa imagem e nessa imagem. Bom, teoria e tipos de materiais supercondutores. Tipo 1, transição abrupta. Perdem o. Só um segundinho. Pronto. Perdem supercondutividade facilmente em campos magnéticos baixos, como chumbo e mercúrio. Tipo 1, no caso, né? Tipo 2, permitem penetração parcial do campo, vórtices, mantendo a supercondutividade em campos magnéticos muito mais altos, ligas de nióbio e cupratos. Materiais supercondutores. Nada importante que não existem materiais comprovados que sejam supercondutores a 273 Kelvin, que seria 0 graus, em pressão ambiente. Abaixo são 5 exemplos de materiais importantes e suas temperaturas críticas, que seriam o mercúrio, o nióbio de titânio, o óxido de ítrio, bário e cobre, o cuprato e os hidretos, onde a gente apresenta aqui que o cuprato é recordista de temperatura crítica em pressão ambiente. Apesar do hidreto apresentar uma temperatura crítica maior, ele só consegue se recordar abaixo de pressão externa. No caso aí, mostrando 150 gigapascal. O resto temos também que foi o primeiro descoberto, que é em 1911, que foi o mercúrio. Por aí vai. Nióbio, que é usado em ressonância magnética. E seguindo em frente aí, né? Calma aí. Pronto. Teoria do que é permeabilidade magnética.
Permeabilidade magnética é uma medida de capacidade de material de suportar a formação de um campo magnético em seu interior. Ela mede o quanto o material ajuda a se concentrar em linhas de campos magnéticos. Permeabilidade relativa é a forma comum de se expressar essa propriedade, do MIR, né? MIR é igual a permeabilidade magnética dividido pela permeabilidade magnética no vácuo. Se eu vou explicar mais pra frente o que que seria, por que que é diamagnético, paramagnético e ferromagnético. A gente, no lado, a gente apresenta um gráfico em relação ao campo magnético e sin. Ok. Feito isso daqui, vamos para a classificação magnética. Materiais geomagnéticos. Definição. Materiais que são levemente repelidos em campos magnéticos. A sua propriedade, onde μr é menor que 1, cria um campo inteiro fraco na direção oposta ao campo externo. As propriedades elétricas podem ser condutores ou isolantes, dependendo da situação. O diamagnetismo é uma propriedade universal, porém fraca. Exemplos: água, cobre e bismuto. Já os materiais paramagnéticos são materiais que são levemente atraídos por campos magnéticos. Propriedade onde μ a permissividade, a permissividade relativa dele é maior que 1. O campo externo e ele alinha os dipolos magnéticos atômicos, perdem a magnetização quando o campo é removido. Suas propriedades elétricas são geralmente condutores. Exemplo: o alumínio, a platina e o oxigênio. Exemplos do fluxo de indução, né? Tem embaixo para vocês com esse diagramazinho. Seguimos em frente. Classificação magnética. Os materiais ferromagnéticos, continuando essa situação. Definição: são materiais que são fortemente atraídos por campos magnéticos e podem ser permanentemente magnetizados. Propriedade: sua permeabilidade magnética relativa é muito maior que 1, possuem alumínios magnéticos que se alinham massivamente, apresentam esterese, que seria a memória magnética. Suas propriedades elétricas que também são condutores, que na maior parte são metais. Ferro, níquel, cobalto, a ferradura, né, que seria feito de ferro, por aí vai. O que são ímãs permanentes agora? Ímãs permanentes são materiais ferromagnéticos ou ferrimagnéticos duros. O que significa duros? Duros é o que eles mantêm, eles têm a capacidade de manter sua magnetização mesmo após a remoção do campo externo. Bom, quais são suas propriedades dos ímãs permanentes? As propriedades químicas, que são geralmente ligas metálicas ou cerâmicas, óxidos, como alumínio, níquel, cobalto, neomídio, ferrites e por aí vai. As elétricas são condutores, ligas metálicas ou isolantes, ferrites e cerâmicas. As magnéticas criam um campo magnético externo forte e estável, possuem alta coercividade, resistência à desmagnetização. Bom, e agora a gente vai para o procedimento teórico simulado, onde eu vou apresentar para vocês esses quatro tipos de situação, onde vai pegar onde não tem campo, onde um campo aponta para o centro e onde os campos eles entram para fora para poder ir para um canto só, né? Como bem observado nessas imagens. Logo em seguida, vou mostrar para vocês como eu sou do grupo B, eu tenho que executar essas medidas fazendo o teórico simulado para esse material, onde eu vou apresentar para vocês o material diamagnético, ferromagnético e paramagnético. E a princípio, eu também tenho que apresentar para vocês em relação ao torque magnético, que vai ser como se fosse uma rosquinha e tem um quadrado no meio. E depois a gente vai ter, a princípio, a gente vai obter esses resultados. Bom, com esses resultados, a gente vai para o teórico simulado. Então vamos lá, né? Eu vou parar de partilhar e colocar aqui o simulador para a gente observar. Janeleca, vocês partilhar. Não, não quero isso. Quero isso. Ok. A gente vai começar, né, fazendo um novo projeto. Vou apagar esse projeto aqui, ó. Eu vou renomear ele, deixando bem claro que sou eu que estou fazendo, né? Então eu vou colocar
Projeto TF90, que meu nome é Davi Ferreira de Oliveira, e minha matrícula é 24.10.11.690. Eu estou fazendo isso para justamente diferenciar dos meus demais colegas, que isso é uma apresentação, é uma simulação autoral. Então, sou eu mesmo que estou fazendo. Vou colocar isso daqui e depois eu vou começar aqui, né? Então, a gente vem aqui em... Calma aí, rapidinho. Vamos lá. A gente vai, primeiramente, criar um projeto em 2D. A gente vai escolher isso aí, isso é um projeto em 2D. A gente vem em Maxwell 2D, espera ele criar. Uma vez criado, a gente vai agora começar a fazer o procedimento, né? Então, vou pegar um quadradinho, a gente vai colocar as medidas certas dele, né? Eu entrei no lugar errado. É aqui, ó. Já vou colocar, vou colocar aqui, ó. Um, um. Ah, desculpa, gente. A gente tem que mudar o eixo, né? Então a gente vem aqui, ó. Só deletar esse cara aqui. A gente tem que vir aqui, ó. Colocar solution type. Eixo cartesiano só abaixo C. Só conferindo aqui se a gente conseguiu fazer isso. Foi. Então a gente vai colocar aqui o retângulo. A gente vai colocar aqui 0, 1, 0,6. Ok. Feito isso, agora a gente vem. A gente vai colocar ele no modo 3D. Então a gente vem aqui em Maxwell 2D, a gente vai em Create Design 3D. Aliás, faz essa pergunta aqui. Só que eu preciso cortar ele um pouco, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 30, não, 15, desculpa, 15 graus. Fazendo isso, ele vai gerar esse quadradinho meu quebradinho aqui, né? E a gente precisa fazer uma duplicata dele. Uma cagada. Como eu quero duplicar, né? A gente vai pegar esses dois aqui, unir eles, só colocando uma orientação dele aqui, mais bonita, só pra gente poder dar uma olhadinha nele. Quero girar pra cá, velho. Aí. Ok, a gente vai pegar esse cara aqui agora.
Quero. Não quero isso não. Quero selecionar o retângulo. Não quero. Tá bom. Selecionado o retângulo, a gente vai fazer agora rotacionar ele em relação ao eixo. A gente vai pegar 360. 90 não. 360 dividir por 12. Colocar aqui 12. A gente vai ter um disco lá que a gente precisa. Beleza? Feito isso, a gente vai agora. Eu vou fazer só o seguinte: eu vou colocar o material dele logo. E facilita a nossa vida. Que é de ferro, Signal Material. 30. Deixa eu dar um OK. A gente vai pegar esse cara aqui agora. Então, Take the Axis. Ô, pomba. Não quero isso não. Quero Axis. Pronto. Feito. Já tem até o material. Acho que é isso, né? Só conferindo aqui o que vai ser feito. Só confirmando alguns dados aqui que eu estou observando, que eu anotei. Só conferindo que tá tudo isso mesmo. A gente vai criar só o compartimento em volta dele, K25. Feito isso, agora a gente vai criar, voltar para o 2D. A gente vem aqui em Maxwell, Create 3D. Acho que é isso mesmo. Ok, feito isso daqui, tá bonitinho. Primeiramente, a gente tem que colocar aqui Edge também, nas bordas. Aí eu soltei o Ctrl. Coloca Ctrl. Assim, Excitation, Boundary, Balloon. Dá um OK. Depois disso,
Aí eu vou começar a colocar as coordenadas, né? Então, onde tiver bolinha, a gente vai colocar uma coordenada para fora. Vamos lá. A gente vem aqui no. Esse carinha, a gente vai em buff, nada para fora. Esse carinha vai em buff, nada para fora. Então, a gente vai fazer tudo para fora. Então, eu vou repetir o processo. Deixa eu só aumentar isso aqui, senão vai ficar ruim para mim. Aí, pronto. Buff, joga para fora. Tirar esse grind aqui. Buff, pra cima. Buff, buff, buff. Eu quero reto, cara. Calma aí. Pra cá. Buff, cara. Dá uma mexida aqui. Buff, pra cá. Buff, pra cá. Buff, cá. Buff. Acho que eu coloquei todos aqui agora. Só modificando a cor deles aqui. Eu vou atribuindo já, né? Colocar as orientações dos meus caras. Esse cara aqui. O 3, que é o 4. 5. Mostrando também que sou eu.
Pronto. Fazendo o disco colorido. A gente vem aqui em Result Simulation, a gente vem aqui em Setup, 15, ok, sinal do Teams. Depois a gente vem em Validate, Analyze All, agora já fez o Analyze All, a gente vem agora em os planos, a gente só escolhe o eixo Egyptian. A gente vai em Fields, B-Vector, a gente vem aqui em Fields, B-Vector, colocar todos esses caras aqui. Ok, fazendo isso daqui, a gente conseguiu esse cara aqui, né? A gente pode mexer aqui também, a gente percebe que a gente não tem campo. Fields, Energy Vector. Opa, selecionou o campo. Acho que eu selecionei errado, cara. Calma aí. Ele consegue prever essa movimentação aqui de um campo magnético, né? Que é bem similar, que ele vai encontrando em alguns pontos, mas ele vai aqui, ó, principalmente esse daqui.
gente vem aqui em Fields, só mudando aqui, Modify Plot, Region. Pronto, aqui, ó. Percebe que ele vai entrando em alguns cantos, né? E por aí vai. Plot, plot. Percebe que ele gira em relação ao eixo X, né? O eixo central. A gente deleta esse. A gente tem esse cara aqui, a gente vai multiply plot. Só os internos, aplica, fecha. Percebe que ele vai girando de fato. A gente pode aqui, tem background. A gente vai plot, background. All objects. Ó, então a gente tem esse cara aqui, que também é invertido em relação à imagem aí, original, mas por aí vai. Tá certinho. Ok. A gente consegue ver aqui em relação à Tesla, né? Em milha Tesla. O Mint realmente está um pouco maior. Esse é o resultado que a gente teve, bem semelhante com o CIP original. Isso. Agora a gente vai para o 2, onde a gente tem um campo que vai para cima, né? Como já havia apresentado para vocês. Então a gente vem aqui no. Esse cara aqui. A gente vem aqui nos relativos. Paga todos eles. A gente vai colocar novos. Então a gente vem aqui. Brown. Deixa eu colocar esse cara aqui para cima. Esse cara aqui para cima. Esse cara aqui para cima. Esse cara aqui para baixo. Esse cara aqui para baixo. Esse cara aqui pro lado. Não, não, não quero esse cara. Esse cara aqui sempre para baixo. Esse cara aqui apontando para cá. Esse cara aqui apontando para cima. Vai ficar um pouco diferente da imagem, né? Porque cada vez que faz um assim, ele vai diferenciando. Ah, eu fiz quantos? Faltou dois. Então, esse cara aqui vai pro lado. Esse cara aqui vai pra cima.
Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui nos retângulos. Um dos penúltimos que eu fiz, né? Esse aqui é o 13. Esse cara aqui é o 12. O retângulo 1 é esse cara aqui do lado, velho. Esse, pelo amor de Deus. Faltou coerência aqui. É o 6. Não, é o 7. É o 4? É o 4. Eles foram preenchidos? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, diagonal, assim, para baixo, para cima, para lá, para baixo, para cá, meio para cima, para lá, para cá, depois volta. Isso mesmo. Aqui, bonitinho. Agora a gente vai em setup. Coloca a 10 logo mesmo. Não dá nada não. Então, validate. Close. Analise all. Vem aqui em Vem aqui em Fields, vai em Fields e Vector, Object, Down, e temos que escolher o plano, Ctrl Z. Deixa eu ver aqui no plano, em Fields e Vector, selecionar todos esses caras, ok. Pronto, aí fica bem parecido com o realizado que era para ser realmente feito, né? Ele entra, sai. A gente consegue ver isso daqui tanto
Você vê aqui, é melhor. A gente pode plot, tira esse region, a gente coloca só os internos, dá um apply, pronto. Aí a gente consegue ver esse fluxo do campo elétrico, dos vetores, né? Colocando só o região agora, a gente aplica, a gente consegue ver até por fora, ele vai entrando. Alguns vetores que ficam meio espalhados assim, mas nada que não seja meio diferente assim. E agora a gente vai fazer o último. Ele é meio diferentão assim. A gente vem aqui, ó, e apaga esses caras de novo. Vai fazer uma nova simulação. É... Lá, né? Esse cara é pra cima, desculpa, gente. Esse cara aqui é pra dentro. Esse cara aqui apontando pra esse. Esse aqui pra cima. Esse apontando pra esse. Esse cara aqui apontando pro centro. Esse apontando pra cima. Vai ter uma dificuldade de apontar pra cima nesse caso, né? Esse cara aqui apontando pra fora. Esse aqui apontando pra dentro. Esse aqui apontando pra cima. Esse aqui apontando para ele. Esse aqui apontando. Acho que é pro centro, né? Não é pra fora. Começar a associar cada um. Eu acho que eu errei em um deles.
Esse aqui, ó. O S4. Esse cara aqui é pra cima, ele tem uma dificuldade de ir pra cima. Pronto. Cadê as outras coordenadas? Ai, meu Deus, ele zerou tudo. Por que que ele zerou tudo? Só queria tirar 4. Por que que ele faz isso? Tem que tirar esse cara aqui. Ah, não interessa, velho. Deixa eu deixar assim mesmo. Deixa eu vir aqui agora em Foundation, Setup. Dá um OK. Aí Validate. Close. Analyze All. Aí seleciona esse eixo. Aí Fields. E Vector. Oh, meu Deus, eu não fiz o associação. Vai nesse. Vai nesse. Vai nesse. Esse. Vai nesse. Vai nesse. Vai nesse. Vai nesse. 11 não, 10. É nesse. É nesse. Pronto. Associaram todo mundo. A gente vai agora em Setup. Dá um OK. Dá em Validate. Dá um Close. Vai em Analyze All.
Eu no Analysis All, a gente vai agora em Fields. E B-Vector. Caceta, velho. Calma aí. Tivemos esse aqui. Fields, B, Vector. São todos esses caras. Tá ok. A gente consegue ver o fluxo, um deles entrando. Pronto. Finalmente consegui fazer da maneira que eu queria. Que dificuldade. Pronto. A gente consegue ver aqui, ó, o fluxo certinho deles entrando, saindo, indo para frente, depois entrando, saindo, entrando por baixo também, saindo pelas diagonais. Ficou bem perfeitinho, bem igualzinho o desenho. Mostrando mais uma vez que meu nome é Davi Ferreira de Oliveira. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, feito isso daqui, a gente conseguiu fazer já o simulação, tá bem idêntico ao treco. Ah, depois eu faço isso daqui, velho. Só mais uma vez que sou eu, a gente vai excluir esse projeto aqui agora e fazer um novo. Mostrando novamente que sou eu, vou colocar aqui o projeto 1, TF90. Aí foi. Ok, feito isso daí, a gente vai em Max Show 2D de novo. Na real, 3D agora, né? Acho que eu coloquei errado. Esse cara aqui, a gente vai em Max Show 3D. Cria uma caixinha. Não, velho. Que dificuldade, mano. Ó, obrigado. Uma caixa aqui. Pronto. Create the box. Vou colocar as medidas. Acho que é irrelevante aqui, né? Quais são as medidas. Então a gente vai triplicar ele aqui, só aproximando, só mexendo. Vou pegar esse cara aqui, duplicar. Não move, não. Vai em duplicate orange line.
Pronto. Os quatro cada. São quatro, não. São cinco, velho. Caramba. Cinco. Pronto. Agora a gente vai selecionar o material, selecionado no começo. Nesse caso, o material aqui vai ser o mesmo anterior. A gente vai colocar um offset aqui bacana. Offset maior, né? Vou colocar um pouquinho maior. Pronto, agora tá bonito. Agora eu tô sentindo satisfeito. Create Design 3D, 2D, a gente vem aqui, só vai. Tá difícil de fazer a orientação certa aqui. Vou dar um rotate aqui. Fazendo esse rotate, a gente conseguiu ficar dessa forma. A gente vai colocar agora as orientações. Então, a gente vem aqui em Master Position. Eu quero colocar os off para cima. Desculpa, eu errei, né? Esse caso aqui vai ficar um buff. Indo para a esquerda. Esse cara indo para cima. Esse cara. Indo para baixo. Esse cara aqui indo para fora. Agora a gente vem aqui nas caixas.
Vou colocar o último, último, antepenúltimo. Pronto. Aqui em cima, deixa eu ver que tá dando errado, porque a gente precisa fazer o. Cadê? Add, coloca balloon, ok. Analyze all. Analisa tudo, analisa tudo. Agora já fiz analisar, já analisou tudo. Deixa eu ver aqui em Fields, a gente vai escolher o plano. É, Fields, Vector, Acceleration, tudo isso aqui. Down. A gente tem exatamente o que a gente precisa, o que a gente queria, né? Basicamente essas linhas feitas. Eu vou melhorar um pouquinho o design delas. Isso aqui tá me deixando muito agoniado. Não sei porque, acho que ele vem de padrão de fábrica do meu. Mas, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem modified plot, cadê? Isso tá invertido aqui, gente. Em relação ao eixo. Está idêntico. A gente coloca a escala aqui, a gente diminui os color map. Diminui esse cara. Pronto. Ficou até bacana aqui agora. Fluxo aqui, ó, de entrada e de saída. Nesse cara aqui. Pronto. Tá vendo que ele vai entrando embaixo, saindo, depois ele vai entrando pela ponta, vai pelo outro, entra no outro, sai, por aí vai, tá certinho. Aí micro Tesla, né, mostrando esses parâmetros. Agora a gente vai para simulação de eletroímãs, que é aquela lá do que eu preciso me diferenciar em relação aos outros grupos. Então, vamos lá. A gente vem aqui em. Eu só vou deletar esses caras aqui. Vocês viram o resultado. Os materiais que a gente vai utilizar aqui como paramagnético alumínio e magnésio, depois o diamagnético cobre e prata e ferromagnético ferro e níquel. E o material condutor que a gente vai utilizar é o ouro, beleza? Então vamos lá. A gente vem aqui, a gente vem em Maxwell 2D. Então vamos lá, né? Vai ficar.
Fazer um retângulo aqui. A gente vai mexer nesse cara aqui, vai ficar 70, 70. Só aumentar na escala aqui, né? As medidas que eu sou do grupo B. Isso, eu troquei na hora de subtrair um pelo outro. Calma aí. Esse cara aqui a gente subtrai. Pronto. A gente faz um retângulo aqui no meio. De 90, 90. Só vendo a diferença entre ele tem que ficar em relação ao outro. É 9 vezes 30 dividido por 2, né? Isso aqui vai dar a mesma coisa que 90, né? Acho que 90 já serve, na real. Só mudando a cor do quadradinho do meio. A gente vai escolher os materiais. Single material. O outro vai ser ouro. Vou colocar um offset. 5. A gente vai escolher as bordas dele em edge, né? Caramba.
E depois disso, a gente vem aqui em. Começa a fazer as coisas, né? A gente vai em setup, a gente vai em simulation, setup. Colocar aqui 15. Não, mas nada. Mas. Vou colocar aqui pra. Colocar uma corrente nesse cara. Por algum motivo funcionou aqui. Deixa eu colocar aqui 500 amperes. Tirar um setup aqui de novo. Validate. Analyze all. Vem agora nos planos. Escolhe esse cara. É... Fields. B vector. All. All objects, né? All objects. E a gente percebe que ele fica girando. Exatamente essa lógica. Eu estou gravando aqui, cara. Gravando, tá vendo minha câmera. A gente vai em Multiplied Plot. Em plots. Diminui o espaçamento entre eles. Pronto. Horrível. Mas mexendo aqui, ó. Tanto o amarelo aqui, ó. A gente consegue ver. Scala, color map. Pronto. Ficou legal. A gente consegue ver o fluxo, né? De fato, dos vetores. E no meio ele vai fazendo como se fosse um espiralzinho. Uma estrelinha. No sentido horário. Tudo no sentido horário. Vou colocar o outro campo agora. Relates fields B magnet. Selecionar o plano.
A gente consegue pegar uma coisa semelhante ao anterior, só que acho que eu coloquei as cores erradas e por isso que tá desse jeito. Tirar esse cara aqui. Não era pra deletar o outro. Esse cara aqui. Aí tá com a corrente nele. Eita, eu coloquei a propriedade no cara errado, né? Station Current. Eita, quem que paga isso aqui agora? Não lembro. Citations Current. É nesse cara aqui não, velho. O Current é no meio. No meio. Coloquei no cara errado, desculpa, gente. Estela desse cara. Vai em Cooper. Excitation. Current. 500 amperes. Pronto, agora tá com a corrente. Certinho. A gente vai dar um setup. Validate. Analyze all. Pronto, agora ficou bonitinho. Agora ficou certo. A gente vem aqui nos vetores. Fields, B-Vector. Toda vez que eu estacionar a porcaria do plano. B-Vector. Objects. Pronto, pronto, agora ficou certinho. Como apresentado anteriormente, ficou bem idêntico ao apresentado. Tanto a parte do campo magnético quanto dos vetores, do fluxo dos vetores. Então, mexendo os vetores ficou idêntico. Agora a gente vai colocar no ouro, né? Na verdade, a gente fez exatamente o do ouro. Tem que fazer mais um, que é em relação ao H, né? Então a gente tem que ir aqui, ó, em selecionar o campo, bagulhinho, fields, A. Pronto, a gente só tem. Consegue observar exatamente a amperagem, né? A relação. Como é que eu oculto esse cara? Pronto. Amperagem, que é a corrente, né, que a gente colocou. Você consegue ver a amperagem em relação até o campo magnético, como é que fica, né? Então a gente coloca aqui, ó, junto, visibly, a gente consegue observar os dois, será? A gente consegue ver, ter uma noção aqui, né? Aqui, ó, como é que é semelhante, como é que onde passa a corrente, onde cria campo magnético. E uma é realmente relacionada à outra, né? E dito isso, a gente vai modificar os materiais agora para a gente ter uma noção. Aí, eu vou colocar os materiais paramagnéticos agora, que são que é o magnésio e o cobre. Agora, deixa eu ver aqui, ó. Vai em magnésio, ok. A gente vai ver os mesmos.
Só dar uma análise all, a gente vai perceber a diferença em relação ao anterior, né? Que apesar de realmente estar em um ciclo horário, mas ele apresenta é muito mais denso. E outra, o campo magnético dele é bem mais diferente, até no seu interior. Percebe que ele é mais forte, né? Ou, desculpa, mais fraco. Consegue ter ele começa a ter um campo magnético mais forte nas suas bordas aqui. Em relação à amperagem, mesma coisa, praticamente. Na real, a gente ficou um pouquinho ainda mais forte fora ou dentro. A gente mudando o material novamente para. Caramba, não, aqui não. Signal Material, alumínio, alumínio. Então, análise all. Percebe outra diferença, né, em relação ao fluxo de elétrons também, ó. Ele é bem diferente. Vai só aumentando, né, dependendo do material que você vai colocando. Então, nossa, até o campo magnético ele é fica bem mais forte, de fato. Os de linhas também, ele fica mais grudadinho com relação ao outro. A gente tem aí o magnésio e o alumínio, que são paramagnéticos. Vamos pro próximo, né? Tem que apresentar as coisas semelhantes mesmo. Não pode ser muito diferente, porque apresentam a mesma composição material. E agora a gente vai pro para os diamagnéticos, né? Então, a gente agora vai. A gente conseguiu mostrar tanto dos ferromagnéticos e diamagnéticos, né? Então, mostrando aqui, a gente até colocando até cobre aqui, ó. Segredo do diamagnético, rapidinho. Consegue ver diferentes propriedades, ó. Então, por aí vai, né? A gente vai assimilando aí as coisas. Bom, agora vamos para o último experimento, que é a da rosquinha. A gente vai apagar esse cara aqui. Para mostrar que sou eu de novo, vou renomear ele. Davi Ferreira 90. Colocar outra underline. F 90. Só que sou duas vezes eu. Vou colocar um 3D agora. Só que a gente vai colocar só em um eixo. Y. Esse cara aqui. Não. Isso. Pronto. Esse cara aqui mesmo. Um, um círculo aqui. Meu Deus.
Ele não deixa eu colocar em relações. Pronto. Agora foi. Eu vou rotacionar ele agora em relação ao eixo. Sleep around. Não, no duplicate não, desculpa. Sleep around the X. É exatamente esse. Deixa eu colocar 35 aqui. 35. E aqui é no eixo X. Deixa eu dar um OK. Torre, a gente é no eixo Y. A gente vem aqui, a gente vai aqui, Y. E 5. Ponto. Beleza, então a gente fez o rosquinha, né? Aqui, ó. Rosquinha bem feita. Onde eu criar um quadrado, um cubo, desculpa. Difícil a gente fazer o círculo aqui, o cubo. Tá bem no eixo desse cara aqui, então é só colocar ele no centro. Vai ficar um,
0,15, 0,12, não, 1,2, menos 0,5, 5, menos 0,6. Tem medida. Pronto. Agora a gente vai colocar os materiais. Primeiro a gente vai colocar em relação ao centro, né? Também. Pegar a caixa. Em Modeler. Vai em Coordinate System. Create. Native. Offset. A gente muda para o centro desse cara. A gente precisa deixar ele meio torto. Não pode ficar no mesmo eixo do... Mesma linha, né? Então a gente vai lá e clica em Rotate. Cadê o Rotate? Rotate. A gente vai colocar aqui no X e 15 graus. Então, levemente tortinho aí, ó. Gerar o torque. A gente vai agora excitar. Não, excitar não, desculpa, a gente vai mexer na face do cara aqui, né? A gente vai selecionar esse cara aqui. Aqui em Surface, né? Só vendo, pegando o que eu preparei aqui. A gente vai em Edit, Edit Surface. Então a gente vem aqui, ó. Edit, Edit Surface, Section. Section. Só conferindo. Lá de depois, Section. É isso mesmo. A gente vem aqui, clica com o botão direito, vai em Edit, Duplicate Range Surface. Caramba, me perdi aqui. Surface, Section. A gente vai escolher agora o eixo XZ, esse cara aqui. Eu troquei, não é esse, é no YZ. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, rapidinho. E aí, Edit, Surface. Caramba! Edit, Surface, Section. Tem essas duas secções aí agora. Agora a gente vai desselecionar uma, então a gente vem aqui em
Descobri que é errado de novo. Eu escolhi errado. Então, tá, em Ctrl Z, vai em Edit, vai em Arrange, Duplicate, Surface, vai em Section, esse primeiro. A gente vai agora em Create, não, desculpa, a gente vai em Parâmetros, não, em Boundary, Sleep, Boolean, Surface, a gente vai em aqui, ó, esse cara aqui, Edit, Boolean, Separate Bodies. A gente vai escolher só um deles, que eu falei anteriormente. Esse cara aqui, a gente vai. Ai, a gente vai citar o outro, né? A gente vai pegar esse cara aqui e deletar. Vai pegar esse cara aqui e citar ele agora. Então, tinha aqui, Station, Current, colocar mil amperes. Beleza, uma vez citado, agora a gente pode pegar uma. A gente vai citar também vai em Boundary, a gente vai em Torque, vai gerar o momento de torque nele, a gente vai em Assigning Parameters, Assigning Parameters, Torque. Eu vou colocar no relativo XX e dar um OK. XX porque a gente realmente escolheu em relação ao parâmetro do. O eixo Y seria pela relação ao eixo para cima, né? O eixo X é o que eu quero, que é realmente porque ele está torto. Então é isso. Então, OK. A gente vai dar um offset agora. Sim. Agora a gente vai em parâmetros. A gente vai abrir aqui, ó. Em parâmetros. Torque. Meu Deus. A gente vai dar o setup. Dar o validate. Validate all. Deixa eu ver se ainda validate. Ah, vai dar errado porque eu não. Não coloquei os materiais, né? Esse cara aqui vai ser. Cinco. E o de fora vai ser copper, cobre. Então, no validate, agora deu certo. A gente vai dar uma analyse all. Agora a gente vai em
Agora a gente vai agora em. Acho que agora ele já fez o Analysis All. Conseguiu fazer. A gente vai em análises, setup. Vai clicar com o botão direito. Vai em solutions. E aqui a gente conseguiu um valor bem próximo. Ficou um pouquinho maior que o esperado. Uns 10 vezes maior que o esperado, porque o meu círculo ficou um pouquinho 10 vezes maior também. Que está em Newton por metro. Então ele ficou um pouquinho maior mesmo. O Newton por metro. Cadê o U? Ficou bem próximo, ele ficou basicamente o dobro, na real. Olhando pela análise, eu aumentei o raio do círculo, que tá maior. Diminui o raio do círculo. Então é isso. Só aumentar aqui. Pegar esse cara aqui, duplicar o tamanho do raio dele, e dar o nosso resultado. 4. A gente dá um setup. Edit. Analyze all. Não gerou ainda. Não gerou ainda. É o raio, desculpa, gente, era outra coisa. Mas enfim, a gente conseguiu o valor, o dobro dele, né? Acho que é em distância entre ele e o prego aqui, né? Acho que é 0,4. Acho que por isso que deu ruim. Não. Enfim, a gente conseguiu o resultado bem próximo, a gente conseguiu o dobro, que é 0,24 o Newton por metro. É isso. Agora a gente vai aqui pro de partilhar esse, a gente vai aqui no ecrã. A gente vai agora pro nosso slide de novo. E a gente conseguiu todos os resultados, né? Conseguimos bater com eles. Bom, considerando as nossas conclusões, a gente conseguiu revisar o que é materiais supercondutores, as características de paramagnético, diamagnético e ferromagnético. Também conseguimos simular de forma eficaz a boa parte dos experimentos. Na realidade, a gente conseguiu simular todos de forma eficaz. Todos eles conseguimos bater com a realidade e com o esperado. E é isso. A gente conseguiu definir tudo aqui e exemplificar. Bom, feito isso daí, a gente vai para as referências, que é o Halliday, os Flames da Física, o Callister, de Ciência e Engenharia de Materiais, o Typer, que é Física para Cientistas e Engenheiros de Eletricidade e Magnetismo, o Kita, Introdução à Física do Estado Sólido, o Watkins, o Snackford, de Ciência dos Materiais, e o Power, o Supercondutividade, 100 anos de desafios de sucesso, Ciência Brasileira de Ensino de Física. Bom, é isso, professor. Acabamos aqui. Agradeço pela paciência e pela disponibilidade. Até a próxima.